Eu era um menino, eu era gay, mas era um menino. E os meus pais enxergam esse menino. Tem gente que olha pra mim e fala assim, Léo, eu não consigo te ver homem. Eu me defino como um homem de seios. Eu não tenho o menor problema de dizer isso porque eu tenho um compromisso com a verdade. Naquele momento eu decidi que eu não seria pobre a vida inteira. Hoje a gente conversa com Léo Áquila, atriz, transformista, jornalista formada, pós-graduada em política, já foi repórter de rádio e de TV e tem 2 filhos, um biológico e outro adotivo. Você talvez note um pouquinho de eco na nossa conversa, é porque é um papo íntimo, assim só poderia acontecer no banheiro. Tudo bem, Léo? Tô bem, eu tô sempre bem. E melhor agora porque eu não te conhecia pessoalmente, né? Meu Deus, como ela é linda! Você tá vendo por que eu quis ser menina? Que graça tem o universo masculino, vocês são maravilhosas. Você não vê graça no universo masculino? Mas em nada, eu troquei fácil a cueca pela calcinha. É mesmo? E hoje, às vezes, você tem vontade de usar cueca ou não? Vontade não, eu tenho umas atitudes muito masculinizadas porque eu nunca deixei de ser homem. Né? Eu me defino como um homem de seios, um homem que se parece uma mulher, mas é um homem. Você se sente homem? Completamente. Quando você se olha no espelho, você vê essa mulher bonita que você vê, que a gente vê? Eu sei que o povo vê essa mulher, mas eu enxergo o menino. Eu não enxergo o Léo, eu enxergo o Jadson. Você não se vê assim, loira, linda, maravilhosa, com essa cara de boneca? Não, porque eu sei que é tudo fake. Eu não sou isso. Esse cabelo não é meu, eu comprei. Esse peito não é meu, eu comprei. Essa testa não é minha, eu mandei fazer. Então eu não sou isso. Que coisa! Mas junto com as transformações do seu físico, aconteceram também transformações no seu interior, no seu íntimo? Não, não. É tudo muito pelo trabalho e pelas coisas que eu admiro. Pelas coisas que eu gosto. Como assim, Léo? O Léo, que na verdade é o Jadson, ele sempre existiu. E ele existe, ele está guardadinho aqui dentro. Na verdade, quem domina é ele, quem manda é ele, quem trabalha é ele, quem pensa é ele. Ela só aparece. Quem é o Jadson? Como você define o Jadson? O Jadson é um menino cheio de vontade de vencer só por um motivo. Qual? Dar uma vida melhor para os pais. E o segundo motivo, dar uma vida melhor para os filhos, uma educação digna para os filhos. Mas o meu primeiro objetivo, quando eu falei, eu não vou ficar nessa vida, quando eu comecei a entender o que era pobreza e riqueza e que eu descobri que nós éramos muito pobres, naquele momento eu decidi que eu não seria pobre a vida inteira. Poderia demorar, como tem demorado. Tudo na minha vida foi muito demorado, mas que eu ia dar a volta por cima, dar uma vida mais digna para os meus pais, ter uma vida mais digna, isso era fato, porque foi uma decisão minha e querer é poder. E faz quanto tempo que você tomou essa decisão, Léo? Eu era criança, eu amadureci muito prematuramente. Eu com 8 anos de idade, 9, eu já sabia dos problemas sociais, no qual nós estávamos inseridos. Morávamos numa favela, era um barraco. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no Capão Redondo. Periferia. Tive um irmão assassinado com 9 tiros na porta da minha casa. Ui. Fui apedrejado nesse bairro porque era muito efeminado, porque eu sempre fui muito efeminado desde criança. A minha alma é uma alma efeminada porque eu sempre admirei o universo feminino. Porque eu tô com 41 anos de idade, embora não pareça. E lá quando eu era criança, já muito madura, já sofrendo pelo sofrimento dos meus pais e pela nossa condição social, eu já decidi que eu queria subir, que eu queria crescer, que eu queria vencer e me projetei para o futuro pensando, Deus, quando eu crescer, deixa eu ser uma artista conhecida, porque ser conhecida, ser famosa, talvez não vá me envaidecer, mas vai me agregar em respeito, em trabalho. Ele ouviu minhas preces. E hoje você chegou nesse patamar que a vida inteira você almejou? Tudo que eu queria na minha vida, Deus me atendeu agora em 2012. Ele me deu um grande presente. Que legal! Fico muito feliz de estar conhecendo você nesse momento da sua vida. Que bom, Léo. é o melhor. E aliás, depois dessa resposta divina, a primeira pessoa que eu estou conversando é você. Ah, jura? Que ótimo! Ô, Léo, e quem te ajudou nessa caminhada sua? Primeiro meus pais, né?
A minha mãe é uma rainha, é uma deusa. E eu que já era apaixonado pelas mulheres, agora eu dou a vida por elas. Né? E projeto todas essas mulheres na minha mãe. Então, minha mãe para mim é uma deusa. É muito mais que um ser humano simples e mortal. Então, a minha mãe ela foi meu esteio sempre, né? O meu alicerce, meu braço forte. E quando eu parti para esse mundão, que eu tive que sair do Capão Redondo, porque eu tinha sido apedrejada. Menina, mas espera, apedrejada com que idade, Léo? 17 anos. Apedrejada mesmo? Sim. Não é força de expressão? Não, não. Inclusive eu estou escrevendo um livro que chama Castelo de Pedras. E até me sugeriram, quando eu estava preparando para lançar, que eu ainda não lancei, mas eu estou preparando, me sugeriram o nome Castelo de Letras, porque achavam mais politicamente correto. Eu falei, vocês não sabem o que vocês estão falando. Tem um porquê esse título? Tem um porquê. E aí é um livro de poemas, mas são poemas empíricos. São coisas que eu senti na pele. É a minha experiência de vida transformada em poesia. E aí eu tenho um poema que eu digo que com as pedras que me atiraram eu construí o meu castelo. E são essas pedras, porque eu saí do Capão Redondo apedrejado, machucado. Né? E eu transformei isso. Eu poderia ter passado o resto da minha vida triste, chorando e lamentando. Peguei essas pedras e fiz um degrau e subi. Mas o seu marido te ajudou muito, né, Léo? Aí, quando eu saí do Capão Redondo aos 17 anos, apedrejado para esse mundão de meu Deus, que eu fui parar no centro de São Paulo, que sempre foi um antro de drogas e prostituição, eu caí nesse mundo, né? Até que eu conheci uma pessoa, que é o meu marido já há 17 anos, de 17 para 18 anos, não foi imediatamente, né? Passei um tempo sozinho no centro, uns 3 anos, e logo eu o conheci. E aí ele que, vendo que eu tinha talento, porque eu passava para ele aquele brilho que tinha a minha alma, eu passava aquilo para ele no olhar, nas atitudes, naquela vontade de vencer, de fazer televisão, que é minha vocação, de ser repórter, que é minha vocação. E ele enxergou né? tudo isso? Ele enxergando tudo isso, porque ele já não enxergava mais meu corpo, ele me ama, sempre me amou, então ele enxergava a minha alma. E naquele momento ele falou, olha, eu vou te ajudar, porque você tem talento e será um talento desperdiçado se alguém não te der uma mão. Foi a primeira pessoa que te falou, você tem talento? Foi a primeira pessoa que reconheceu o meu talento e que me deu essa chance, né, de ser o que eu sou. Ih, já vou chorar. Não quero que você chore. Falar dele é muito difícil para mim. Não quero que você chore. De verdade, não quero que você chore, Léo. Mas é que a história de vocês é muito bonita. 17 anos juntos e um amor que vai transcender essa vida. Como assim? Nós temos uma história de amor eterno para a eternidade. Eu sei que tem outras vidas, né, que o espírito é eterno. Independente de religião, o espírito é eterno. E o nosso espírito vai ficar junto para sempre. Tá, e ele, desde o começo, do seu lado? Sempre. Ele é meu empresário hoje. Tá. E te ajuda na criação dos seus filhos? Ele me ajuda em tudo. Né? Ele, para mim, ele foi meu pai, minha mãe, no momento em que os meus pais estavam ausentes. Ele é meu marido, ele é meu amante, ele é meu amor, ele é meu amigo, ele é meu irmão. Ele é tudo para mim. Ô, Léo, mas você saiu um garoto do Capão. Hoje você é uma mulher maravilhosa, glamurosa, deslumbrante, muito embora você diga que não enxergue tudo isso, mas a gente enxerga. Mas eu sei que essa mulher existe. Claro, Claro. eu tô vendo. Como você foi processando isso dentro de você, Léo? Não foi uma mudança radical, porque ela não foi imediata. Eu estou com 41 anos de idade, tudo foi acontecendo em doses homeopáticas. Primeiro eu fiz uma coisa, aí me acostumei com aquilo. Depois eu tirei a sobrancelha, aí me acostumei com aquilo. Depois foi uma coisa de cada vez. Para você ver, tanto foi demorada essa transformação para que eu também fosse acostumando, para que eu não chocasse nem a mim mesma, que faz 1 ano só que eu coloquei meu seio. E por que você decidiu colocar peito? Porque houve uma mudança no comportamento da sociedade que é notória. As pessoas não têm mais tanto preconceito. Nós somos muito mais bem aceitos na sociedade. Isso é muito positivo, né? É positivo. No campo profissional, eu acho que ainda não. E nós temos travestis e transexuais que são muito talentosas para muitas áreas. Não é só para fazer televisão e fazer show. Né? A gente conhece transexuais que são jornalistas, que são donas de casa, que são secretárias, que podem ser secretárias se tiverem essa oportunidade, que são professoras, inclusive tem uma atuante. Né? Em BH nós temos a Valquíria La Roche, que é delegada, nós temos a Chade Viner aqui em São Paulo, que é juíza. Então nós temos essa capacidade, o que nos falta é a oportunidade. Para isso as portas ainda estão bem fechadas. Então nós estamos tendo agora, inclusive nesse exato momento, a chance de se posicionar de maneira mais digna.
Sem dúvida. De dizer que nós somos bem diferentes de um marginal. Que eu não preciso ser taxado, rotulado como um marginal, porque eu não sou. Eu sou um pai de família. Antes de ser gay, eu sou um pai, eu sou filho, um ótimo filho, tenho certeza disso. Porque eu honro o meu pai e a minha mãe. Eu vivo por eles, assim como eu vivo pelos meus 2 filhos. Né? Eu tenho muita dignidade. Eu fiz 3 faculdades, porque eu fiz marketing, depois eu fiz jornalismo, depois eu fiz uma pós-graduação em política, eu vou fazer um mestrado em teologia e quero parar lá no doutorado. Porque hoje, os meus filhos estão com 14, 15 anos, já se projetando, já planejando a faculdade. Mas porque eles têm um exemplo dentro de casa. Mas por que você resolveu colocar peito? Por causa dessa mudança que houve na sociedade, essa aceitação que eu acredito que exista, e porque, como eu já sou uma pessoa famosa e por isso sou muito mais respeitada, eu não teria tanta intolerância. Então Entendeu? você levou tudo isso em consideração? Levei tudo isso em consideração. E para facilitar a minha vida, porque sem peito, a minha transformação, ela é muito mais difícil do que com peito. Com peito eu já acordo transformada, eu passo um pó e um gloss e eu tô montada. Por questões práticas. Por questões práticas, porque eu passo 24 horas por dia, mesmo quando eu era só transformista e drag queen, eu passava 24 horas montada, porque eu gravava de manhã, de tarde, de noite, e já acordava cedo, e a minha maquiagem era muito mais pesada. Quando você põe seio e faz o nariz, por exemplo, você pode diminuir sua maquiagem 50%. Eu não saio do meu quarto enquanto eu não estiver pronta. Porque eu não deixo ninguém me ver sem maquiagem. Ninguém? Não deixo. Nem meu marido. Ninguém. Ele não é obrigado a dormir com a Branca de Neve e acordar com Dunga. Ele não é obrigado. Então eu me cuido. Antes dele acordar, eu corro lá, já me maquio, já fico pronta. Você tá sempre bonita? Sempre linda. Olha, esse nome me dá uma grife, né? Sempre linda. E eu sou assim, entendeu? Eu durmo e acordo bonita. Mas não é só por ele, é por mim mesma. Eu fui criada num mundo muito feio. Você sabe que o barraco que a gente morava no Capão Redondo era de um cômodo só. Ali mesmo ficava a pia, o fogão e a cama. As camas. Nós éramos em 5 irmãos, meu pai e minha mãe. Éramos em 7 pessoas, num cômodo. E o chão era de terra dentro do barraco. E aí, quando chovia, aquilo umedecia e era barro para tudo que é lado. E a minha mãe sempre foi muito limpinha, muito caprichosa. A minha mãe não deixava ninguém descer da cama enquanto não parasse de chover e não secasse o chão. Para ir no banheiro, ela levava um de cada vez no colo, fazia o que tinha que fazer e voltava para a cama no colo. Só ela pisava no chão, para não sujar a casa. A minha mãe é empregada doméstica até hoje. Porque as pessoas acham que a gente tem uma vida rica e glamourosa porque é famosa. Tem muito artista passando necessidade. E eu sou um deles. Eu não tenho o menor problema de dizer isso porque eu tenho um compromisso com a verdade. Eu não tenho que ser glamourosa. Glamourosa é a minha personagem enquanto ela está em cena. Fora de cena, a minha realidade é bem diferente. Entendeu? E eu quero que as pessoas saibam disso porque é um outro exemplo que a gente dá de humildade, de dizer que, né, acorda porque a Alice, o mundo o País das Maravilhas não existe. É muito trabalho. Léo, agradeço demais esse papo nosso íntimo Foi aqui no tão banheiro. rápido. Foi rápido. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Se deixar, a gente conversar uma vida inteira aqui, né? Sem dúvida. Nosso papo, a gente tem uma empatia tão grande. Parece que eu te conheço há 30 anos. Inclusive, verdade. te contei uma coisa que ninguém sabe e eu acabei de te conhecer. Pois é. Mas a gente sente essa verdade no olhar das pessoas, né? E eu tenho em você, apesar de te conhecer há alguns minutos, eu tenho em você uma pessoa tão querida, tão íntima, minha irmã. Muito obrigada. É íntimo mesmo, por isso que o nosso papo foi no banheiro. Com certeza, amo Olha, você. eu amo você, tudo de bom para 2012. Obrigada. E eu tenho certeza que o ano está só começando e a virada da sua vida também. Obrigada, Com certeza, viu? obrigada.